nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, nesta quarta-feira, 6 de setembro, celebremos em comunhão com toda a igreja a 22ª semana do tempo comum. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 44. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levavam a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saía um demônio gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava na sinagoga da Judéia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, no evangelho de hoje, vem continuando desde segunda-feira o evangelho, trazendo para nós o versículo 4 de Lucas. Jesus vem ali trabalhando o seu ministério e curando muitas doenças, se nós vamos ver. Mas se nós olharmos, como Jesus, vivia, como Jesus, se programava para tanto isso, para o seu dia a dia, nos seus afazeres. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos o Evangelho, Jesus tinha o seu dia a dia, tinha seus afazeres, tinha os seus compromissos. Se nós olharmos aqui, Jesus estava na sinagoga, Jesus estava orando, dentro de uma igreja. Jesus também tinha os seus afazeres, como nós. Mas o que podemos olhar nesse evangelho, o que nos ressalta aqui neste evangelho, nós temos que olhar bem para não passarmos despercebido por este evangelho. Quando nós olhamos, o evangelho, veja que no versículo 42 vai falar assim: ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Mas como que é esse lugar deserto? Veja, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus se retirava para as orações. As suas orações, o seu diálogo com o Pai, o seu diálogo com Deus. A sua vida tinha-se todos os seus afazeres do dia a dia, mas também tinha-se um momento de oração, um momento de encontro para com Deus. Nós chegamos aqui neste ponto que eu queria chegar junto de nós. Será que nós temos esse encontro? Será que nós temos esse diálogo com Deus na agitação do nosso dia a dia, no nosso corre-corre? Nós já levantamos cedo, Muitas vezes nós levantamos cedo já atrasado para o trabalho, corre daqui, corre dali. Temos o nosso trabalho, temos crianças para olhar, temos filhos para cuidar. Será que nós estamos dando esse tempo para com Deus? Será que nós temos esse momento com Deus, esse diálogo com Deus, como Jesus fazia? Se olharmos esse constante evangelho, Jesus, em vários evangelhos, Jesus se afasta, Jesus se retira para estar em oração. Jesus se afasta das multidões, se afasta dos gritos que assolavam o dia a dia, as multidões
que o encontrava no dia a dia para estar um tempo para com Deus, ouvir aquilo que Deus tem para conosco, a ouvir aquilo que Deus tem para com ele, ouvir a brisa suave. Se nós olharmos o dia a dia, né, o corre-corre, o barulho, né, tudo aquilo que nos assola, tudo aquilo que vem diante de nós, né, as preocupações diárias, né? Jesus se afastava para ouvir aquela brisa suave de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira, será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? No corre-corre do dia, no nosso trabalho, nos nossos afazeres? Convido você hoje a silenciar o seu coração. Convido você hoje a meditar neste Evangelho, esta parte, sair, se afastar da multidão, se afastar dos tumultos, para estar com Deus, para estar com o Pai, e assim ter um diálogo com o Pai. E veja que somente assim, quando nós temos este diálogo, quando nós temos esse encontro pessoal com Deus, nós podemos fazer como a sogra de Pedro, levantar e servir. Veja que se olharmos no início do Evangelho, Maria também foi assim, né? Ao ouvir a voz do anjo, ao ter o encontro com o anjo, soube que sua prima Isabel estava de 6 meses, já estava grávida de 6 meses. Foi às pressas servir. Que nós tenhamos um coração de Maria, que nós tenhamos um coração como a sogra de Pedro, servir, seja na sua comunidade, seja no seu trabalho, seja na sua família, aprender a servir. E quando nós aprendemos a servir, quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, quando nós abrimos o coração para ouvir a voz do Senhor, aí sim nós tenhamos tempo e nós podemos ter um coração aberto para servir o outro, para servir os mais necessitados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos e unidos, em nome de um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Uma ótima e abençoada quarta-feira. Aqueles que estão de trabalho, Deus abençoe o seu trabalho.